Antes de orarmos, vamos primeiro tirar um momento para ouvir a palavra de Deus e depois vamos orar juntos. É sério e até assustador quando alguém fala o nome de Jesus com a boca, mas o coração está longe dele. Por fora, parece tudo certo. Palavras bonitas, comportamento religioso, aparência espiritual. Por dentro, porém, existem escolhas escondidas, intenções tortas e resistência à vontade de Deus. É possível frequentar a igreja, participar de atividades, cantar louvores e ainda assim viver pensando só em si mesmo. É possível fazer coisas de Deus sem realmente caminhar com Deus. E isso não é opinião humana. O próprio Jesus falou sobre isso com clareza. Em Mateus capítulo 7, versículos 21 ao 23, Jesus diz que nem todo aquele que o chama de Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Ele vai além e descreve pessoas que chegam diante dele cheias de confiança, listando feitos espirituais. Expulsaram demônios, realizaram milagres, falaram em seu nome. Mesmo assim, Jesus responde com palavras duras: Nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso é um alerta sério. Momentos emocionantes, ministério público e discurso religioso não substituem uma vida rendida. Jesus não está impressionado com performances espirituais. Ele olha para o coração. Então surge a pergunta importante: como Jesus reconhece quem realmente o conhece? A resposta não está em títulos, cargos ou atividades, mas em obediência que nasce do amor. Um coração sensível, disposto a ouvir e a obedecer. E onde a voz de Deus é encontrada? Na palavra. Em João capítulo 1, versículo 1 está escrito que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Isso mostra que a palavra revela quem Deus é. Ela revela o que Ele ama, o que Ele rejeita, o que gera vida e o que destrói a alma. Quando a Bíblia é aberta, não é apenas leitura, é aprendizado de caminhos. É ali que a vontade de Deus começa a ficar clara. Muitas pessoas perguntam: qual é a vontade de Deus para a minha vida? E geralmente querem saber sobre decisões específicas, trabalho, casamento, destino. Essas perguntas são importantes e Deus se importa profundamente com cada detalhe da vida. Mas antes dos detalhes, Deus chama para o fundamento. Antes de decidir caminhos, Ele chama para seguir Jesus todos os dias. A vontade de Deus começa com a salvação. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, está escrito: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Deus não procura alguém que saiba falar religionês. Ele procura um coração que confia, que depende, que reconhece: Jesus, sem ti não dá. A salvação é pessoal. Em Romanos capítulo 10, versículo 9, está escrito que se alguém confessa com a boca que Jesus é Senhor e crê no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Perceba como isso envolve o exterior e o interior. O que se fala em público precisa combinar com o que se crê em secreto. E quando alguém começa a caminhar com Jesus, a transformação não é opcional. Seguir Cristo muda hábitos, muda pensamentos, muda desejos. Não é possível continuar bebendo das mesmas coisas que escurecem a alma e esperar permanecer em comunhão com Deus. A mente é renovada quando a pessoa permanece na palavra, cultiva a oração e permite que o Espírito Santo corrija, molde e fortaleça. A vontade de Deus também inclui pureza, mesmo quando o mundo faz piada disso. Em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, está escrito que a vontade de Deus é a santificação, afastando-se da imoralidade. O pecado sempre promete prazer rápido, mas entrega consequências profundas. A vontade de Deus inclui humildade. Em Tiago, capítulo 4, versículo 6, está escrito que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Quem é humilde aprende, se arrepende rápido e não tenta justificar o erro. Não enfeita o pecado, não protege o pecado, abandona o pecado. A
vontade de Deus inclui confiança. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, está escrito para confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento. Confiar significa obedecer mesmo quando a explicação ainda não veio. Muitos querem direção divina, mas não querem soltar o controle. A vontade de Deus inclui lealdade. Em Êxodo capítulo 20, versículo 3, Deus diz que não deve haver outros deuses diante dele. Ídolos não são apenas imagens. Um ídolo é qualquer coisa que ocupa o lugar que pertence a Jesus. Algo que prende, domina e afasta o coração de Deus. Por isso, peça a Deus uma fé prática. Em Tiago, capítulo 1, versículo 22, está escrito que é preciso ser praticante da palavra, e não apenas ouvinte. Deus chama para fora do auto-engano e para uma fé viva, real, diária. Irmão, irmã, o tempo é precioso. Invista no que permanece. Invista no relacionamento com Jesus enquanto o coração ainda está sensível. Não espere o pecado parecer normal, nem a fé esfriar. Volte para a palavra. Volte para a oração. Volte para a obediência. O alvo não é a aparência religiosa. O alvo é conhecer Cristo, amar Cristo e viver para Cristo com um coração sincero. Agora, vamos tirar um momento para orarmos juntos. Senhor, obrigado por me amar mesmo quando eu erro. Obrigado por não desistir de mim quando me distraio, quando me afasto, quando sigo caminhos que não me levam até Ti. Mesmo quando me perco, o Teu amor me chama de volta. Hoje eu abro o coração sem esconder nada. Perdoa meus pecados, os que saíram pela boca e os que ficaram guardados no pensamento. Perdoa o que foi feito à vista de todos e também o que ninguém viu, mas pesou dentro de mim. Limpa-me, Senhor. Tira de mim tudo o que não se parece contigo. Perdoa-me pelas vezes em que vivi pensando mais em mim do que na Tua glória. Perdoa-me quando corri atrás de reconhecimento, conforto ou vantagem pessoal, enquanto deixava de lado o que realmente importa. Perdoa-me por cada vez que escolhi meus desejos no lugar da Tua vontade. Perdoa-me também quando tentei justificar aquilo que o Senhor estava tentando corrigir em mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Guarda-me de ser alguém que fala Teu nome, mas vive em desobediência. Protege-me de conhecer histórias sobre Ti sem nunca Te conhecer de verdade. Só de pensar nisso, meu coração se aperta. Livra-me de uma fé superficial. Livra-me de uma rotina religiosa sem entrega. Eu não quero um relacionamento distante contigo. Quero algo vivo, pessoal, diário. Ensina-me a caminhar contigo em todos os momentos, nos dias bons e nos dias difíceis. Arranca de mim o desejo de impressionar pessoas. Liberta-me da preocupação exagerada com a aparência. Não quero parecer santo por fora, enquanto meu coração continua o mesmo por dentro. Quero estar focado na Tua palavra, na Tua vontade e na Tua presença. Que meu amor por Ti seja maior do que meu amor pela aprovação dos outros. Que obedecer ao Senhor seja mais importante para mim do que proteger minha reputação. Quando eu falar o nome de Jesus Cristo, que seja fruto de um relacionamento verdadeiro. Quando eu Te louvar, que venha da gratidão, não da encenação. Quando eu Te adorar, que nasça do fundo do meu coração, consciente de que o Senhor está aqui. Ensina-me a adorar com verdade. Se eu estiver cansado, ajuda-me a ser sincero contigo. Se eu estiver fraco, ajuda-me a admitir. Se eu pecar, dá-me coragem para confessar. Remove de mim toda a falsidade e toda a justiça própria, para que minha adoração seja limpa e verdadeira. A Tua palavra diz, em João capítulo 4, versículos 23 e 24, que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então torna meu coração verdadeiro diante de Ti. Dá-me uma consciência sensível, que eu sinta o Teu toque rápido, antes de ir longe demais. Que o arrependimento venha cedo, antes que o dano cresça. Ajuda-me a não defender o pecado, não escondê-lo e não tratá-lo como algo pequeno. Dá-me coragem para trazer tudo para a Tua luz, porque a Tua luz cura o que as trevas tentam prender. Pai, eu peço que minha fé tenha peso, firmeza e sinceridade.
Que ela apareça na forma como eu falo, penso, trato as pessoas e reajo quando sou provado. Planta-me profundamente na tua palavra, para que minha vida se torne um testemunho vivo. Dá-me ousadia para falar do Evangelho sempre que surgir a oportunidade. Ajuda-me a obedecer aos teus caminhos e a me afastar do que alimenta a carne. A tua palavra diz, em 1ª carta de João, capítulo 2, versículo 17, que o mundo e os seus desejos passam, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ajuda-me a levar isso a sério. O mundo oferece prazeres que duram pouco, oferece aplausos que desaparecem, oferece desejos que nunca satisfazem. Ensina-me a enxergar além do brilho passageiro do pecado. Ensina-me a desejar o que permanece. Afasta meu coração de caminhos vergonhosos e escolhas que me afastam de ti. Quando a tentação chegar, dá-me força para dizer não. Quando minha carne puxar, lembra-me de que o Senhor tem algo melhor. Jesus, coloca minha mente nas coisas do alto. Ensina-me a pensar de forma mais elevada. Ensina-me a querer o que o Senhor quer. A tua palavra diz, em Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2, que devo buscar as coisas do alto e colocar o pensamento nelas. Então, renova minha mente. Corrige meus desejos. Redireciona meu foco. Que meus pensamentos mais secretos sejam um lugar onde a tua verdade é bem-vinda e a tua presença é respeitada. Pai, a tua palavra diz, em 1ª carta de Pedro, capítulo 2, versículos 15 ao 17, que a tua vontade é que, praticando o bem, seja silenciada a ignorância dos insensatos. Ensina-me a viver como alguém livre, mas que usa essa liberdade para te servir, não para o mal. Ajuda-me a honrar as pessoas, amar meus irmãos, temer a Deus e viver com respeito. Forma em mim um caráter íntegro. Ajuda-me a ser fiel quando ninguém está olhando. Não permita que eu use minha liberdade para caminhar na escuridão. Ajuda-me a escolher o que é puro. Ajuda-me a escolher o que fortalece meu espírito. Liberta-me do pecado para que eu te sirva com alegria. Espírito Santo, eu preciso de ti. Sozinho, eu não consigo viver essa vida. Trabalha em mim por dentro. Muda o que eu amo e o que eu rejeito. Molda meus desejos. A tua palavra diz em Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13, que o Senhor age em mim tanto no querer quanto no realizar, segundo o teu bom propósito. Então faz essa obra em mim. Quando eu me sentir fraco, fortalece-me. Quando eu me sentir confuso, guia-me. Quando eu me sentir cansado, renova-me. Ensina-me a andar pela fé, não pelo medo. Ensina-me a obedecer com amor. E quando eu cair, levanta-me rápido. Quando eu me afastar, puxa-me de volta sem demora. Cria em mim um coração limpo. Eu te louvo, Senhor. Toda glória e toda honra pertencem a ti. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se esta oração falou com você, escreva amém como um sinal de fé. Que cada palavra liberada aqui se cumpra na sua vida. Em nome de Jesus. Se precisar de uma oração especial, deixe nos comentários. Será uma alegria orar por você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você.